Então, vamos dar foco agora para o processo de motilidade do trato gastrointestinal. Então, aqui eu linkei quais são os estímulos que modificam a motilidade, né? Sendo o principal a presença desse conteúdo, então, na luz, no interior do trato gastrointestinal, estímulos neuronais, endócrinos e também parácrinos. O que é a motilidade? É esse conjunto de movimentos reflexos, então, que ocorre sem a nossa consciência, né? Ocorre de modo automático, que ocorre ao longo do tubo digestivo, resultando no relaxamento e na contração da musculatura lisa. Lembrem, então, que nós temos, né, uma musculatura lisa circular e uma musculatura lisa longitudinal disposta ao longo do trato gastrointestinal, formando a parede, né, do trato gastrointestinal. E, periodicamente, essas células musculares lisas são estimuladas a ter um certo grau de contração e um certo grau de relaxamento ao longo dos minutos, que nós vamos ver, então, de que maneira que ocorre esse mecanismo, né, que estimula essa contração e esse relaxamento dessa musculatura. Vejam, então, que as células estão interligadas, né, apresentam sinapses elétricas umas com as outras. Quando uma célula despolariza, tem alteração no seu potencial de membrana, essa despolarização vai se propagando de uma célula para outra. De modo geral, as células musculares lisas, elas apresentam um potencial de membrana, um potencial de repouso estável, ou seja, não tem variações, né? Se depender apenas delas, elas têm então um potencial estável. Porém, entre essas células da musculatura lisa, existem as células que nós chamamos de células de Cajal, ou então células marca-passo. Essas células marca-passo, elas geram variações no potencial de membrana, tá? Então, as células marca-passo apresentam canais específicos que alteram o seu potencial de membrana. Como essas células marca-passo estão em contato, fazendo sinapse também com a musculatura lisa, então aqui representando, né, a musculatura lisa, essas despolarizações, essas variações do potencial de membrana passam também para as células lisas e a partir daí se propagam, né, pela musculatura lisa. Isso então gera uma variação no potencial de membrana das células musculares lisas. Não porque as células musculares lisas apresentam, né, essa capacidade de gerar essa variação, mas sim porque existem essas células de Cajal que fazem, então, essa propagação desse impulso para as células musculares lisas. Qual a importância dessa variação no potencial de membrana, né, que se propaga, então? Isso faz com que se torne mais fácil das células musculares lisas despolarizarem, entrar mais cálcio nessas células e promover o processo de contração dessa musculatura lisa. É importante que vocês entendam que no músculo liso, na verdade, ele pode ter diversos graus de contração, tá? Então, dependendo do estímulo, dependendo da quantidade de cálcio que entra nessas células, as células se tornam mais contraídas ou menos contraídas, tá? Então, essa variação no potencial de membrana gera um certo nível de contração nessas células musculares lisas. Além, né, dessas despolarizações causadas pelas células de Cajal, também pode ocorrer despolarizações nas células musculares lisas em resposta ao estímulo do sistema nervoso autônomo, né, simpático e parasimpático, que alteram a funcionalidade das células de Cajal, a funcionalidade dos plexos ou diretamente essa musculatura lisa. E ainda, essas células musculares também respondem a hormônios e a outras substâncias que também podem alterar a sua atividade. Então, o que eu quero que vocês entendam é que essas variações no potencial de membrana da musculatura lisa, em resposta, né, a essa atividade das células marca-passo, são denominadas de ondas lentas. Então, olha só aqui nesse gráfico. Vejam que existe um potencial de repouso e, posteriormente, né, essa variação do potencial de repouso. Essas são as ondas lentas. Então, o que são as ondas lentas? São variações no potencial de repouso da membrana das células musculares lisas em resposta ao estímulo das células de Cajal. Então, essa variação no potencial de membrana, né, no ritmo elétrico da membrana dessas células musculares lisas, dita esse ritmo elétrico básico. Vejam que cada região do trato gastrointestinal apresenta, então, um ritmo elétrico básico, né, determinado pelas células de Cajal. Então, o estômago, de 3 a 5 variações, né, nesse potencial de membrana por minuto. No intestino delgado, no duodeno, de 12 a 20.
No ilho, de 8 a 9. No intestino grosso, de 6 a 8 variações de potencial de membrana por minuto. Isso promove, então, certo grau de contração dessa musculatura lisa e o relaxamento, promovendo esses movimentos de mistura e esses movimentos que levam esse conteúdo da região do esôfago até a região final do intestino delgado, né, carregando todo esse conteúdo para que ele seja, então, defecado. Além disso, promovendo a mistura do conteúdo luminal, né, com as secreções que vão sendo adicionadas em cada um desses segmentos. Então, quando nós falamos em processo de contração e relaxamento da musculatura lisa do trato gastrointestinal, é importante entender que existem músculos com contrações fásicas, então apresentam os padrões de peristaltismo e de mistura na sua musculatura, e alguns tipos de músculos que estão localizados, né, especialmente formando os esfíncteres, que têm uma contração tônica. O que são os esfíncteres? São os anéis que nós temos formado por musculatura lisa em regiões específicas, como, por exemplo, final do esôfago, entre o esôfago e o estômago, do estômago e o intestino delgado, também do intestino delgado e o intestino grosso, e final do intestino grosso, formando o esfíncter anal interno, são anéis de musculatura lisa que permanecem constantemente contraídos. Então, precisam de um estímulo para o relaxamento, e quando relaxa, então o conteúdo pode passar, né, de um ambiente para outro, tá? Então, vejam, alguns músculos, né, contraem e relaxam gradualmente, tá? Enquanto outro tipo de musculatura, especialmente formando aqui os esfíncteres, permanecem sempre contraídos, tá? Até um estímulo para o relaxamento. Então, vamos ver os tipos de padrões de motilidade que nós temos para essas contrações fásicas, esses padrões de peristaltismo e também de mistura. Então, a motilidade, aqui o peristaltismo, são contrações alternadas dessa musculatura lisa e da musculatura longitudinal que está formando a parede do tubo digestório, tá? Esses movimentos, eles levam o bolo alimentar sempre da direção oral para a direção anal. Então, carregando esse conteúdo, né, ao longo do trato gastrointestinal. De que maneira que ocorre o peristaltismo? Então, vejam que o bolo alimentar está aqui. Nós temos, então, o bolo alimentar pressionando essa parede, né, do tubo digestório. Inicia um processo de reflexo local, em que os neurônios do sistema nervoso entérico promovem a contração da musculatura lisa atrás do bolo alimentar e o relaxamento da musculatura lisa na frente do bolo alimentar. Isso faz com que ocorra uma pressão atrás, empurrando esse bolo alimentar, então, para a região mais relaxada, como ocorreu nesse segundo momento, né? Então, nós tivemos a contração empurrando esse bolo alimentar. Novamente, o bolo alimentar, então, alcança outra região, estimula a parede, sistema nervoso entérico, que promove a contração atrás do bolo, da musculatura atrás do bolo, e o relaxamento dessa musculatura lisa na frente do bolo. E assim, gradualmente, esse conteúdo vai sendo mobilizado, né, ao longo do trato gastrointestinal. Por isso que o peristaltismo, ele é denominado, então, um movimento de propulsão, porque ele desloca esse conteúdo alimentar. E é interessante, então, notar que a musculatura lisa circular atrás do bolo alimentar contrai, essa musculatura lisa na frente do bolo alimentar relaxa, e enquanto nós temos esse processo, né, a musculatura lisa, enquanto contrai nessa região a musculatura circular lisa, a musculatura longitudinal, ela relaxa. Então, nós temos esse inverso. Contração da musculatura lisa circular, relaxamento da musculatura longitudinal. Na frente do bolo alimentar, nós temos o relaxamento da musculatura circular e a contração da musculatura longitudinal. Isso, então, promove, nessas alternâncias no processo de contração e relaxamento, promove esse movimento de peristaltismo, propulsionando esse conteúdo, então, da região oral para a região aboral. E os movimentos segmentares são o que nós chamamos, então, de movimentos de mistura, tá? E estão relacionados especialmente com a musculatura lisa circular. A musculatura longitudinal não está envolvida, né, nesse processo de forma tão efetiva. Então, ocorre essa contração e relaxamento dessa musculatura lisa longitudinal, misturando esse conteúdo, né, que está na luz do trato gastrointestinal,
com as substâncias que foram adicionadas, secretadas na luz, né, no interior do tubo digestório. Imagine, então, que esse movimento de mistura é como se você pegasse uma pasta de dente, né, um tubo de pasta de dente, e então ficasse apertando em várias regiões, tá? Então, seria justamente isso. A tua mão apertando o tubo seria a mesma coisa que essa musculatura lisa circular, contraindo e relaxando em várias regiões, em vários segmentos diferentes do tubo. Esse movimento de mistura, então, ele não tem a função, né, de propulsão desse conteúdo alimentar, mas sim de mistura mesmo. E tanto os movimentos de peristaltismo quanto essas contrações segmentares ou de mistura, eu posso chamar então de contrações segmentares ou também movimentos de mistura, tá? Ambos são mais intensas durante o processo de digestão, né? São desencadeadas e estimuladas especialmente pela presença do conteúdo na luz do trato gastrointestinal. Já durante os períodos interdigestivos, nós temos esse complexo migratório motor. O que significa interdigestivo? Quando nós não estamos nos alimentando, tá? No período de jejum, então, entre as refeições. Esse padrão de motilidade, ele ocorre, então, gerando, tá, ondas de peristaltismo, que se propagam desde a região gástrica até o intestino delgado, final do intestino delgado, e são movimentos que nós chamamos, então, movimentos de faxina, empurrando todo o conteúdo, todo o resíduo que ainda permanece, né, ao longo do trato gastrointestinal, do estômago e do intestino delgado depois do processo de digestão. Então, evitando, né, que permaneçam alguns resíduos ou que algumas bactérias possam se proliferar em grandes proporções, né, e subir, por exemplo, em direção gástrica, né, do intestino para a região gástrica, tá? Então, esse complexo motor migratório, ele ocorre durante os períodos interdigestivos e não durante o processo de digestão. E esse complexo migratório motor, que é responsável, por exemplo, pelo esvaziamento do interior gástrico de algumas coisas que o indivíduo pode ter engolido e que não fazem parte, né, da sua alimentação. Por exemplo, as crianças podem engolir em algumas condições moedas, né? E nesse período, então, interdigestivo, entre, né, as refeições, com esse processo de faxina, esse complexo migratório motor, consegue mover, então, por exemplo, moedas do interior gástrico para o intestino e então até o final do intestino, até o processo de defecação. E no intestino grosso, nós temos nomes específicos, então, para esses movimentos de segmentação, né, que seriam os movimentos de mistura, e também para os movimentos de peristaltismo, que aqui no intestino grosso se chamam movimentos em massa, tá? Então, vejam que são movimentos iguais ao que nós temos, né, com uma base fisiológica funcional, igual ao que nós temos no intestino delgado, só que aqui no intestino grosso recebem nomes diferentes, tá? Então, por exemplo, as contrações austrais ou de mistura são movimentos segmentares lentos que movem essa massa fecal pelo cólon, promovendo a absorção de água e eletrólitos. Então, vejam que as austrações ocorrem no intestino grosso, né? Gradualmente revolvendo, misturando esse conteúdo que está no intestino grosso, possibilitando o aumento da reabsorção de água e eletrólitos e gradualmente formando, então, as fezes, que nesse momento passam, então, a se tornar cada vez mais espessas até se tornarem sólidas. E o movimento em massa é esse processo de contração que promove, então, o movimento desse conteúdo que, de fato, não só mistura, mas também impulsiona esse conteúdo fecal em direção ao reto, né? Então, são os movimentos que levam esse conteúdo fecal para o reto até o momento da defecação. E esses movimentos em massa, eles ocorrem especialmente em resposta à nossa alimentação. Então, toda vez que nós nos alimentamos, né, nós temos o estiramento do estômago. E esse estiramento do estômago desencadeia, então, reflexos longos, né, que envolvem o sistema nervoso central, e esses reflexos aumentam a motilidade, aumentam esses movimentos em massa no intestino grosso, empurrando, então, aumentando essa mobilidade dessa massa fecal até o reto, né, e estimulando, então, o reflexo da defecação.
Nesse momento, o indivíduo passa a sentir vontade de ir ao banheiro. É como se esse estiramento no estômago ativasse, então, esses movimentos, né, em massa, no intestino grosso, livrando esse espaço para o próximo conteúdo que irá chegar até o intestino grosso, tá? Então, nós chamamos esse reflexo, né, de desencadear, então, esse aumento da motilidade, né, com o estiramento do estômago, de reflexo gastrocólico. Então, aqui eu linkei, né, as fases de resposta à refeição. Vejam que nós podemos dividir as fases de resposta à refeição em fase cefálica, uma resposta que antecede a entrada do alimento no trato gastrointestinal, uma fase gástrica, que é quando o alimento está na boca, uma fase esofágica, que é quando esse conteúdo está descendo pelo esôfago, uma fase gástrica, que está no estômago, né, as respostas do estômago a esse alimento, uma fase do intestino delgado, então, enquanto esse conteúdo está passando pelo intestino delgado, e a fase colônica, que é quando esse conteúdo está no intestino grosso. Então, na próxima aula, eu vou abordar essas fases com vocês e, dentro disso, abordar um pouco do processo de digestão das macromoléculas que nós ingerimos, tá? Processo de digestão e de absorção dessas macromoléculas. Nessa aula, eu gostaria, então, que vocês entendessem, né, o que é a motilidade, quais são os mecanismos que envolvem o aumento, a redução da motilidade, o que são as ondas lentas, né? O que são, então, os movimentos de peristaltismo, movimentos de mistura, movimentos em massa, austrações, né? Que isso, então, envolve todo esse mecanismo de contração e relaxamento da musculatura lisa. Além disso, entender o que são os movimentos reflexos curtos, né? E reflexos longos, tá? Então, na nossa aula síncrona, nós discutimos sobre isso. E na próxima aula eu trabalho um pouco dessas fases de resposta à refeição e também a digestão das macromoléculas.